Olá, paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o domínio 4 da terapia de esquema, que é a necessidade voltadas a terceiros. E nesse domínio 4 existem 3 esquemas, tá? O da subjugação, do autossacrifício e da busca por aprovação. Mas antes da gente começar a definir cada um deles e como a gente maneja cada um, eu gostaria de deixar um versículo bíblico que fala sobre o assunto, para a gente poder continuar com o nosso objetivo, que é trabalhar Bíblia e terapia. Provérbios, capítulo 11. Eu gosto muito de Provérbios. Provérbios, capítulo 11, versículo 17 e versículo 18. Versículo 17. Provérbios, capítulo 11, versículo 17. Diz assim: o homem benigno, ou seja, o homem bom, que toda pessoa que tem subjugação e autossacrifício e pensa muito nos outros, é reconhecido como alguém bom. Olha o que a Bíblia diz. O homem benigno faz o bem para a sua própria alma. O homem bom, ele faz o bem por um objetivo. Qual? Para abastecer a própria alma. Se o bem que você faz não está abastecendo a sua alma, não é bom, tá? O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o homem cruel perturba a sua própria carne. E aqui eu não estou falando de crueldade no sentido de perversidade, tá? Eu estou falando de crueldade no sentido de que você pode ser cruel com você mesmo. Porque quando você deixa a sua necessidade de lado para atender a necessidade de uma outra pessoa em detrimento da sua, você pode estar sendo cruel com você. E a Bíblia diz que o homem cruel, seja com o outro ou seja consigo mesmo, castiga a própria carne. Quantas vezes você tão preocupado com o problema dos outros fica com dor de cabeça? Às vezes você tão preocupado com o estresse dos outros, você fica extremamente moído. Quantas vezes você chegou em casa com o corpo super dolorido, com vários sintomas psicossomáticos, e aí quando você para pensar, na verdade, tudo que você se estressou, nada é problema seu. Isso é crueldade com você, tá? Então, assim, o homem bom de verdade, a bondade genuína, a bondade saudável, a primeira coisa que ela faz é fazer bem à sua própria alma. Então, eu faço o bem não é por nada, eu faço o bem não é por medo, não é para querer ser aceito, não é querendo aprovação, não é para não ter retaliação. Eu faço o bem pela minha própria alma, porque eu quero fazer. É sobre isso. Então, eu faço o bem por quê? Porque eu quero fazer. Tá certo? E se eu faço o mal, seja para mim, ou seja, se eu faço o bem para outro, e esse bem que eu faço é um mal que eu faço para mim, eu estou sendo cruel comigo. E se eu estou sendo cruel comigo, a Bíblia diz que eu castigo a minha própria carne. Ah, paz, Anderson, tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Bom, versículo 18. O ímpio recebe o salário enganoso. Olha isso. Mas o que semeia justiça, esse haverá galardão certo. Então, pensem comigo. Aqui eu nem estou falando do cruel, tá? Eu estou falando dos trouxas, das trouxas de plantão. Olha, às vezes, a gente que tem esse domínio desadaptativo, a gente pensa assim, vou cuidar dos outros, porque quando eu precisar, vão cuidar de mim. Eu vou ter a recompensa, né? Eu vou apoiar as pessoas, porque quando eu precisar, eu vou ter apoio. E isso não é justo, tá certo? Porque o que é a justiça? A justiça é fazer e não receber nada em troca.
é fazer por contentamento na alma, tá? Mas quando a gente faz com justiça, ou seja, faz o que não nos pesa, respeita os nossos limites, respeita as nossas regras, os nossos espaços, a nossa saúde, a nossa mente. Quando a gente é justo com a gente, aí olha o que Provérbios diz: o galardão é certo. Olha que legal. Então você não precisa se estrupiar, você não precisa se arrebentar, porque isso não vai te provocar galardão. O que vai te provocar galardão, o que vai te provocar reciprocidade nas relações é a busca de relações justas. É certo? Isso é o que explica Provérbios capítulo 17, Provérbios capítulo 11, versículo 17 e 18. Agora vamos à terapia. Bom, a gente vai falar de um domínio, tá? O que é domínio? Domínio é aquilo que se forma quando você é criança. Então, exemplo, quando você era criança, nunca incentivaram você a se ouvir, a se escutar, a se atender, tá certo? Ó, esses dias, tipo hoje. Hoje, eu fui chamada lá na escola, né? Porque a minha filha foi fazer um bolo. E aí parecia que o bolo tinha uma substância, uma vitamina D. E aí, ela falou, eu quis fazer um bolo nutritivo, um bolo vitaminado, enfim. E aí chegou lá na escola, minha filha virou para mim e falou assim, mãe, eu não quero mais estudar nessa escola. Eu falei, ok. Porque a escola é dela. É ela que vai lá todo dia. É ela que enfrenta, olá, Samuel, é ela que enfrenta aqueles professores, aqueles alunos, é ela que sofre bullying. Então, assim, eu preciso ouvir a minha filha, tá certo? A gente aqui atende às necessidades, tá certo? O que você quer, o que você precisa. Mas se você foi uma criança que viveu num ambiente onde você não teve escolha, onde você não teve espaço de fala, onde você foi tratado embaixo daquela frase, faz o que eu mando, né? É claro que existem momentos que eu preciso de fato mandar, porque tem a questão do limite, mas nem sempre. Às vezes eu posso pedir, eu posso deixar a criança escolher a roupa, ou uma opção de roupa, ou de repente escolher o cardápio do dia, ou de repente o passeio para qual a família está planejando. Mas assim, existem famílias que são extremamente controladoras. E aí a criança, ela não desenvolve a autonomia. Ela não desenvolve a questão da espontaneidade. Ela não tem fala, tá certo? E aí ela não tem espaço de expressão. E todos nós fomos criados assim, né? Quando você faz tudo certinho, tudo bonitinho. Olá, Nath! Quando a gente faz tudo direitinho, também te amo, Flor. Quando a gente faz tudo direitinho, tudo certinho, a gente né? A gente recebe lá o recurso positivo, a mamãe ama, o papai ama. Agora, quando você impõe uma necessidade que é sua, eu não quero comer essa comida, eu não quero vestir essa roupa, eu não quero ir neste lugar, aí pronto. Aí a família desaba, a mãe começa a reclamar, começa a chorar, é um drama sem fim. E aí, crianças que não foram ouvidas, não foram atendidas, não foram observadas, elas tendem a entender que ela não tem vontade, que ela sempre tem que atender à vontade de alguém, começando pelo pai, pela mãe, começando lá pelos cuidadores. E aí, nesse ambiente, se cria um domínio desadaptativo. Deveria se criar um domínio adaptado, um domínio saudável, ou seja, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho voz, eu tenho espaço na minha própria vida, eu posso determinar algumas escolhas. Só que quando isso não acontece, a gente cria um domínio desadaptado. Que domínio desadaptado é esse? Toda a minha atenção precisa estar voltado para os terceiros. Então, a minha alegria está no terceiro,
o meu reconhecimento está no terceiro, a minha estima está no terceiro, a minha paz está no terceiro, está tudo no terceiro, menos em mim. E eu me torno altamente dependente da opinião e da necessidade dos outros. Isso é péssimo, tá? Dentro do domínio desadaptativo de direcionamento de vontades voltadas para terceiros, eu vou falar do mais leve para o mais grave, tá? Porque é como se fosse é justamente isso. São sistemas menos enraigados, que te comprometem muito menos, com sistemas mais enraigados, que te comprometem muito mais. Os mais leves é mais fácil de tratar, e os mais profundos são mais difíceis de tratar, tá? E interferem muito mais na sua rotina, né? Na sua vida, na sua saúde mental. Bom, primeiro, eu preciso explicar como nasce um esquema, tá? Um esquema, ele nasce assim. Vou dar um exemplo. Supondo que, quando eu era criança, um copo caiu. Um copo caiu no chão. Acontece, acidente, tá? Quando o copo cai no chão, dependendo da reação daquela ação do copo cair no chão, eu vou criar um esquema adaptativo ou desadaptativo. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que um copo cai no chão e a minha mãe me bate, o que vai acontecer? Quando o copo cair no chão, o que eu vou fazer? Eu vou me defender. Eu vou provocar uma reação automática. Isso é um esquema desadaptativo. Por exemplo, todas as vezes que a minha mãe grita, ela me bate. Então, todas as vezes que a minha mãe gritar, eu vou ficar esperando a pancada. E aí eu posso esperar a pancada de 3 formas. Ou eu posso fugir, correr, ou eu posso ficar parada, estática, né, na tentativa de que ela não se enfureça e desista de me bater, ou eu posso atacar, tá certo? Ou me defender. Então, assim, esses esquemas, eles são tão rápidos, tão rápidos, tão rápidos, porque você quebra o copo hoje, te batem. Quebra o copo amanhã, te batem. Quebra o copo depois da manhã, te batem. O que vai acontecer? Todas as vezes que quebrar um copo, o que vai ficar gravado na minha cabeça? Eu vou apanhar. Tá certo? Isso é um esquema. E é automático. Às vezes a gente está na terapia e acontece, exemplo, vou falar do copo de novo. Mas por quê que você fica assustado todas as vezes que um copo cai no chão? E a pessoa, porra, quando eu era pequena, minha mãe me batia. A minha mãe, tô falando do copo, porque a minha mãe, todas as vezes que um copo, minha mãe é adulta, tá? Todas as vezes que um copo caía no chão, a minha mãe ficava com muita raiva, e a gente não entendia por quê. Hoje eu entendo que ela estava tentando se proteger de uma possível coça que que eu tomava recorrentemente lá na infância, sobre o copo. Então ela mostrava agressividade para se proteger de um esquema inconsciente de um copo quebrado. Alguém ia bater na minha mãe por causa de um copo quebrado? É claro que não, mas já fica gravado no cognitivo. É um esquema automático, tá certo? Bom, então a gente já entendeu que os esquemas são automáticos e ficam gravados na mente, e a gente não pensa neles, a gente só reage automaticamente. Bom, vou falar do esquema de subjugação. Não, acho que o mais leve é o esquema da busca por reconhecimento. Eu acho que é o mais leve. A busca é um esquema, tá? A pessoa que tem esse esquema ativo, desadaptativo, ela sempre fica preocupada com a opinião dos outros. Ela entra em um estado de hipervigilância e ela o tempo todo fica preocupado com as reações das pessoas à volta dela. Então é aquela pessoa que pensa assim, eu acho que fulano não gostou de mim, não. Ué, mas por que fulano não gostou de você? Ele te mostrou alguma coisa? Não, eu só acho que ele não gostou de mim. É um esquema de busca de validação.
Um outro exemplo ai, eu fui para aquele lugar lá, ai, ninguém gosta de mim. Vocês já viram? Assim, a pessoa fala assim: ninguém gosta de mim, é todo mundo falso, é todo mundo fofoqueiro, ninguém presta. Para aquela pessoa, ninguém nunca presta. Por quê? Porque ela tem esse reconhecimento de validação. E aí, como eu preciso muito da opinião dos outros, eu me inibo, eu me bloqueio, eu evito para que eu não tenha esse contato. Então, já desde antemão, eu já falo: ninguém presta, ninguém vale nada. E aí eu faço esse esquema evitativo, tá certo? Mas na verdade a gente precisa conhecer as pessoas, né? São pessoas que pré-julgam muito as outras pessoas nesse sentido, né? São pessoas que odeiam passar vergonha. Você quer matar essa pessoa, fazer ela passar vergonha. Por quê? Porque ela fica muito antenada no que as pessoas pensam dela. São pessoas que saem na rua, por exemplo, com o cabelo muito bem arrumado, não porque ela gosta, é porque ela, Deus que me livre, o que os outros vão pensar de mim? Eu saí com esse sapato, Deus que me livre, o que os outros vão pensar de mim, né? Então, assim, essas pessoas colocam sobre seus filhos também um julgo muito grande, porque essas crianças, elas não são crianças, elas têm que atender à necessidade de terceiros. Então é muito complicado. São pessoas que se preocupam muito com o status financeiro. São pessoas que se preocupam muito exacerbadamente com a aparência. São pessoas. Uma frase do subjugado, né? Para ficar mais fácil. No caso, uma frase do subjugado, não. Uma frase daqueles que buscam por aprovação, que muita gente usa. Não me amam pelo que eu sou, me amam pelo que eu tenho. Gente, essa frase é típica de quem é viciado em validação. Ele só acha que ele vale alguma coisa quando ele tem alguma coisa, quando ele tem beleza, quando ele tem inteligência, quando ele tem um carro, quando ele tem uma casa, quando ele tem. Então, assim, ele é uma pessoa que nunca se sente amada de verdade pelo que ele é, porque ele é viciado em validação. O tempo todo ele fica buscando reconhecimento. Outra, pessoas que ficam o tempo todo mentindo, na tentativa de serem aceitas, na tentativa de serem admiradas. Então, são pessoas que ficam, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque, sabe? E isso, na verdade, é o grandíssimo de uma carência gigante. Então, assim, precisam de terapia antes de qualquer coisa. Então, assim, essa frase, eu não valho aquilo que eu sou, eu valho aquilo que eu tenho, geralmente é muito falada por pessoas que têm lá o esquema desadaptativo da busca de aprovação. Esse é o mais fácil de resolver, tá? Não é tão difícil. O segundo esquema, que é um pouquinho mais profundo na estrutura cognitiva, é a subjugação, tá? Damazinha, dá licença, amor. Não, dá licença. Fecha a porta para a mamãe. Subjugação. O que é a subjugação? Lembra que eu falei para vocês que a criança, quando ela está diante de um domínio desadaptativo, ela reage com fuga, paralisia ou luta? Então, a subjugação, ela é isso. É aquela paralisia, sabe? Então, assim, eu preciso obedecer a todo mundo. Eu preciso obedecer a todas as ordens. Eu preciso ser subjugado. Eu não posso falar das minhas necessidades. Eu não posso criticar, eu não posso falar, eu não posso me posicionar. Eu tenho que sempre ficar naquele estado de subserviência, porque se eu fizer tudo o que me pedem, não vão me punir. Se eu fizer tudo o que me pedem, não vão me castigar. Se eu fizer tudo o que me pedem, eu não vou passar vergonha. E a frase do subjugado é:
O subjugado, ele adora essa frase. Se eu não demonstrar as minhas necessidades, fala Adriana, se eu não demonstrar a minha necessidade, as pessoas vão me amar. Então, eu não posso me posicionar. Eu não posso me mostrar. Acontece muito com adolescente, tá? Vou dar um exemplo. Se eu estou no meio do rock, eu vou vestir a máscara do rock. Se eu estou num grupo de samba, eu vou vestir a máscara de samba. Se eu estou num movimento pentecostal, eu vou vestir a máscara de pentecostal. Se eu estou no meio tradicional, eu vou vestir a máscara tradicional. E você veste tantas máscaras, que a sua essência, ela fica afastada da sua self, da sua imagem. Você se molda de acordo com os ambientes, de forma que você não se posiciona. É aquela pessoa que diz sim para tudo. Ah, porque eu tenho que fazer isso. Caramba, não posso fazer, eu não vou ter tempo. Mas não consegue dizer não. E diz, sim, eu posso. Sim, eu faço. Sim, tudo bem. Sim, olha, como eu sou legal. Ai, como eu sou querida, tá vendo? Me ame. São pessoas extremamente carentes. São pessoas que não conseguem se posicionar, não conseguem dizer não, não conseguem pôr limite. Esses dias, todas as vezes que a gente maneja um paciente que tem esse esquema de subjugação, quando você fala para ele dizer não, ele soa, ele fica amarelo, ele treme gelado, ele fica gelado, ele gagueja. Por quê? Porque ele acredita que fazendo tudo que todo mundo quer, ele vai ser considerado bonzinho, e sendo bonzinho, vão amá-lo. Então, assim, é muito complicado. Tem uma frase que eu falo muito para os meus pacientes, que diz o seguinte: quando você diz cada não que você deixa de dizer para os outros, é um não que você diz para si mesmo. Tá certo? Você tem um tempo de vida de 24 horas. Se você dedica todo o seu tempo às outras pessoas, demandando as necessidades das outras pessoas, tudo que te pedem você faz a tempo e a hora, sem pensar na sua agenda, nas suas prioridades, nas suas necessidades. Todo sim que você diz para o outro é um não que você diz para si mesmo. E isso não é legal, não é bacana. Tá? Provavelmente você foi aquela criança que você era muito bonzinho, e aí a sua mãe ficava, ai, o fulaninho é muito bonzinho, a fulaninha é muito boazinha, ai, porque o fulaninho é muito calminho, porque a fulaninha é muito calminha, tá? E você entendeu, bom, então eu tenho que agir conforme os meus pais querem que eu haja, porque assim eu vou ser amado. E se eu não fizer o que eles querem, não fizer tudo o que eles mandam, eu vou ser odiado ou rejeitado. Certo? Como é que a gente maneja essa situação? A gente ensina o paciente a dizer não. A gente vai fazendo exercícios, vai treinando, tá certo? Vai orientando e a gente vai tentando ensinar esse paciente a impor limites, a colocar limites, tá certo? E ver as próprias necessidades, tá? Eu sempre falo com os meus pacientes o seguinte: quando alguém te pedir alguma coisa, você tem que parar, respirar e pensar sim ou não. A resposta que vier na sua cabeça mais rápida, essa é a resposta da sua essência. E é a sua essência que você precisa ouvir. Ah, porque a irmã Larusca, você pode fazer um resumo de um capítulo da Bíblia para mim, parará, parará. Eu paro. Não. Ou eu paro. Sim. A ideia, como o esquema é um comportamento automático, a ideia é tirar o sim.
do automático, porque você automaticamente fala sim para todo mundo. Então a ideia é tirar esse comportamento automático, de forma que ele passe a ser um comportamento com consciência, um comportamento pensado, racionalizado. Então, você que se enxergou aí nesse esquema, testa isso. Alguém te pediu qualquer coisa, um filho te pediu, o marido te pediu, seu pastor te pediu, o irmão te pediu, para, respira e dá a resposta. Tá certo? Você vai gaguejar de primeira, vai gaguejar da segunda, vai ficar meio nervoso, vai vir para casa super preocupado, tendo 1001 pensamentos, mas depois você se acostuma. Tá certo? Bom, se você tem esse esquema, é bom que você procure terapia, tá? Não é normal uma pessoa colocar limite em outras pessoas, ficar passando mal, tá certo? Ficar com taquicardia, tá? Bom, vamos ao terceiro esquema. Esse esquema, gente, é o mais brabo de todos. E ele acha muito chão fértil dentro da liturgia religiosa, né? Porque tem alguma coisa a ver com o sacrifício, né? Do alto sacrifício de Jesus, né? Que ele se entregou por nós. Mas eu fiquei pensando, sabe? Quando Jesus estava lá sobre o Getsemane, ele falou: eu estou a fim de fazer isso não, afasta de mim esse cálice. Então, assim, perceba que Jesus ele não tinha o autossacrifício. Porque o que é o autossacrificador? Vamos falar. O autossacrificador, porque esse esquema é um dos mais brabos para serem tratados. Porque quem o tem acredita que ele está, de fato, fazendo o bem. De fato, ele ficou tão acostumado, o sistema de subjugação foi tão bem treinado, foi tão tatuado, foi tão fixo na sua estrutura cognitiva, que ele, em vez de tentar lutar e colocar limite, ele aceita isso como uma missão. Ele aceita isso como uma forma de vida. Claro que a gente tem as nossas missões, mas as missões elas precisam, como eu disse lá em Provérbios, precisam ser para a alma, tá? Então, assim, por exemplo, eu acredito que eu tenho uma missão? Sim, eu acredito nisso. Eu atendo pessoas baseada nessa missão? Sim. Mas atendo todo mundo? Não. Só as que eu quero, as que fazem bem à minha alma. Tá certo? Então, assim, essa é a questão. O autossacrificador, ele não escolhe, ele não determina os limites. Ele acha que ele tem que fazer o bem para todo mundo, independente das suas necessidades. E ele se arrebenta. Ele arrebenta. O autossacrificador, ele é tão enraizado nisso que ele arrebenta as próprias pessoas da família em virtude das pessoas de fora. Ela deixa de comer para dar para a pessoa de fora. Ela deixa de dar afeto aos filhos no interno da sua casa para dar afeto aos de fora. Ela deixa de dar atenção ao marido dentro de casa para dar atenção aos de fora. Ela vive envolvida, ela é capaz de ir para a casa de alguém, limpar a casa toda, fazer comida e chegar dentro de casa e não conseguir passar uma vassoura no chão, porque ela já está exausta. É sobre isso. O autossacrificador é tudo para todo mundo e menos para ele. Ele mente para ele mesmo, dizendo que aquilo ali é uma missão, que aquilo ali é de Deus. Eu acho muito legal que Timóteo, Paulo fala a Timóteo, né? Que quando a gente não cuida dos domésticos, não cuida dos de casa, nossa fé é vã. Então eu preciso primeiro cuidar de mim, preciso primeiro cuidar dos da minha casa, se sobrar tempo. Esses dias
A minha filha falou assim para mim: mãe, eu tenho um telefone velho aqui e eu vou dar para essa minha amiga que não tem telefone. Eu falei: você vai dar, né? Você está disposta a dar? Aí ela: não, eu vou emprestar. Eu falei: não, ou você dá com a sua consciência tranquila de que fez uma boa ação, esse telefone realmente não vai te fazer falta, dê e siga em paz. Agora, se você ficar naquela tentativa de emprestar por um tempo, dela devolver, requerer alguma gratidão, requerer alguma coisa em troca, requerer a amizade dela por causa desse telefone, tá errado. Então, assim, qual é a frase preferida do autossacrificador? Deixa eu ver aqui. Se eu não atender todas as necessidades, eu vou sentir culpa e remorso. Se eu não atender todas as necessidades de todo mundo, eu vou sentir culpa e remorso. É muito típico de pais que fazem chantagem emocionais com seus filhos. Sabe? Aquela mãe que diz assim: ai, você não me ama, porque você não fez isso pra mim. E faz aquele drama, sabe? E ele se sente culpado. Então, na verdade, o que impulsiona a culpa do o que impulsiona as ações do autossacrificador é a culpa. E olha que doido, que doido. O autossacrificador, quando ele recebe algum tipo de afeto, ele pensa o seguinte: eu preciso ficar atenta a todas as necessidades dessa pessoa, eu preciso recompensar ela muito além daquilo que ela me deu, porque eu não mereço amor. Então, assim, eu não mereço amor. Então, a pessoa que me ama é uma pessoa que está me prestando um grande favor. Então, eu tenho que recompensar esse favor a todo custo. Gente, isso é muito triste, sabe? Isso é de um flagelo cognitivo gigantesco, dificílimo de sair. Samuel, verdade, pura verdade. Então, assim, vamos entender. O autossacrificador é aquele que de fato se autossacrifica. Quer ver um outro dado do autossacrificador? Ele fica o tempo todo. Lembra que a busca por aprovação fica o tempo todo tentando perceber o que as pessoas falam dele e tudo mais, e ele já se evita e acha que todo mundo é mal? Então, o autossacrificador, ele é aquele tipo de pessoa que ele fica o tempo todo atento às necessidades dos outros e às vezes a pessoa nem está querendo ajuda. Vou dar um exemplo. Eu chego para um autossacrificador, eu só quero desabafar, só quero conversar, não estou te pedindo nada, né? Mas eu chego para um autossacrificador e falo: ai, estou tão preocupada, poxa, tem uma parede lá em casa que está tão suja, está me entristecendo tanto. Gente, eu estou só desabafando. Aí o autossacrificador já fala assim: ah, poxa, então, vou marcar um dia lá na sua casa, eu compro a tinta, a gente pinta lá rapidinho. Ele fica viciado, ele fica olhando. E quando ele percebe uma necessidade que ele não atende, ele vem para casa: ai, caramba, eu era para ter atendido. Ai, coitada da fulana. Poxa, o que a pessoa vai pensar de mim? Eu nem me ofereci para fazer. Ai, caramba, amanhã eu vou ligar para ela, vou perguntar para ela se ela não quer que eu compre uma tinta. Gente, o autossacrificador, ele tem uma raiva que é recalcada e que ele não percebe. O autossacrificador, por ele fazer uma renúncia voluntária, ele retalha as suas próprias necessidades. Ele nem vê as suas próprias necessidades. Ele nem se percebe como um sujeito dotado de vontade. E aí o inconsciente vai gerando nele uma raiva. Sabe aquela pessoa
muito boazinha, muito boazinha, muito boazinha, que faz tudo por todo mundo, que pensa no... Do nada ela dá uma louca e estoura. Tô de saco cheio! Não aguento mais! Todo mundo me explora, todo mundo me usa, eu não posso contar com ninguém! Eu não quero saber com o cara dessa, eu vou sumir, vou sair correndo! Por quê? Ela vai guardando essa raiva, guardando essa raiva, guardando. Paz, Alessandra! Vai guardando essa raiva, porque ela tá se cortando. Uma hora essa raiva faz bum. É certo? Pois é. O autossacrificador, ele tem uma inibição emocional. Ele guarda tudo para ele. Ainda usa o texto bíblico ainda falando que ai, gente, agora eu não vou lembrar. Agora eu não vou lembrar. Mas assim, tem um texto bíblico que é uma mãe que perde o seu filho, e aí perguntam para ela se está tudo bem, e ela diz que está tudo bem. E aí usa esse texto para se inibir. Então são pessoas que nunca falam dos próprios problemas. São pessoas que nunca falam das próprias angústias. São pessoas que nunca falam em como se sentem. Pelo contrário, ela se autossacrifica justamente porque ela não quer saber. Eu não quero olhar o meu marido problemático, então eu vou resolver o problema do marido dos outros. Eu não quero olhar o meu filho problemático, então eu vou resolver o problema do filho dos outros. Eu não quero olhar a minha vida problemática, então eu vou resolver os problemas da vida dos outros. Porque olhar para a minha própria vida, olhar para mim como sujeito dotado de necessidades, além de me fazer além de fazer eu me sentir muito culpada, é algo que me dói muito. Porque desde a infância eu fui programado a não me olhar. Todas as vezes que eu me olhei, eu fui castigado. Então, me olhar dói. Então, eu prefiro olhar para fora do que olhar para dentro. Tá certo? Outra característica do autossacrificador, ele tem uma rigidez de pensamento. Enquanto ele não atende à necessidade do outro, ele não sossega. A cabeça dele fica, eu preciso ir lá, eu preciso falar, eu preciso fazer, eu prefiro atender, eu preciso ouvir, eu preciso... O tempo todo ele não sossega. Por quê? Porque a cabeça dele está rígida nesse domínio de atender a necessidade dos terceiros. São pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas que mudam bruscamente de humor. Tá certo? Pessoas que por elas serem carentes e por elas fazerem as coisas na esperança de que aquelas pessoas o acolham, quando a pessoa não reage do jeito que ela espera, ela joga na cara, ela grita, ela fala mal, ela fica nervosa, ela fica impaciente, ela é intolerante a frustrações, tá? É um tipo de controle. É um tipo de controle. Eu faço tudo por você para que você faça tudo por mim. É um acordo velado na cabeça do autossacrificador. Então, assim, eu vou abrir mão de mim, eu vou sacrificar a mim, porque quando eu precisar, você vai se sacrificar por mim. E quando isso não acontece, é porque nunca acontece, o autossacrificador fica extremamente irritado. Tá? E aí ele vai guardando essa irritação, guardando, e uma hora ele explode. Frase do autossacrificador: eu preciso pagar o amor que eu recebo. Tá? Seja o amor que eu ainda vou receber ou o amor que eu já recebo, eu preciso pagar esse amor. Tá? Bom, irmã Larus, que eu descobri, ou me analisei aqui e descobri que eu tenho todos esses negócios aí. Eu realmente faço pelos outros, eu fico muito atenta à necessidade dos outros. Enquanto eu não atendo aquela necessidade, eu não sossego, eu fico sem dormir, eu fico ansiosa. O que eu faço? Bom, geralmente quando a gente percebe... Olá, Maria! Quando a gente percebe o esquema de autossacrifício, a primeira coisa que a gente faz com esse indivíduo é ensinar ele a dizer não. É o que a gente faz lá com o subjugado, porque a raiz do problema é o mesmo. Então, a gente ensina o sujeito a dizer não.
A gente, como ele é inibido emocional, ele não sabe o que sente, ele não se olha, a gente começa na terapia. O que você está sentindo? O que você sente acerca disso? O que você achou? O que você acha? O que você quer? O que é importante para você? É você, 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 você. É muito engraçado, porque o autossacrificador, quando ele entra em terapia, apesar dele me pagar, ele quer me agradar, sabe? Aí ele fala, mas o que você acha? Eu falo, eu não sei de nada. Quem sabe é você. Vamos descobrir o que você quer. Descobrir o que está no seu coração, não é no meu. E o tempo todo eu preciso estar reforçando isso, que eu estou a serviço, eu estou a seu serviço, não é você que está ao meu serviço. O objeto, o foco da terapia é você, não sou eu. É muito engraçado, né? E a pessoa, com o tempo, a pessoa vai aprendendo que ela tem espaço, que ela tem voz, que ela tem vez, né? Ela aprende a dar nome às emoções, ela aprende a olhar para dentro de si, analisar o que está sentindo. Então, assim, é muito interessante, tá? Né? Então, a gente ensina o sujeito a dizer não, a gente ensina o sujeito a nomear as emoções, olhar para dentro de si, a gente ensina o sujeito a colocar em pauta as suas necessidades. O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero comer? Aonde eu quero ir? O que eu quero fazer? Eu quero fazer isso? Eu não quero fazer isso? Eu preciso acolher o que eu quero. O autossacrificador, quando ele come, ele, ai, aí ele fala assim, eu consegui, eu disse não. Eu disse não. Pensei que eu não ia conseguir, mas eu disse não. E como é que foi? Foi bom. O que ela tá pensando? Eu falei, não pensa nisso, importa o que você pensa, o que você quer. E aí, quando ela percebe que as pessoas, com o tempo, vão se adaptando, ela até gosta. Olha que legal, né? O importante é ser sadio, respeito mútuo, sempre é o caminho. Então, detectar as próprias necessidades, né? Não é fazer o que todo mundo quer, fazer o que eu quero, tá? E, por fim, ensinar a esse ser a colocar limites. O que eu sou, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu sinto. Né? Tem um exercício que eu faço com o autossacrificador que eu digo assim, você vai dizer não para tudo durante uma semana, eles quase surtam. Eu falo, a única coisa que vai sair da sua boca é não. Não, não. Não. Porque não. Não. Tá? Se você quiser dizer porquê, tudo bem, inventa o porquê lá, mas sempre vai sair da sua boca? Não. Olha, gente, é uma experiência libertadora. Se você se identificou aí com o autossacrifício, faça esse exercício. Durante 3 dias, faz um jejum de sim. Faça um jejum de sim. Aí seu filho, mãezinha, eu quero um bolo. Não. Mãe, pega a minha calça. Não. Ai, mulher, eu quero fazer. Como é que é? Ai, mulher, eu quero uma rabada com batata. Não. Não. É ótimo dizer não. Tenta por 3 dias. E quando alguém te perguntar por que não, estou fazendo jejum de sim, tá? E aí você vai ver que esses esquemas vão desmontando. É claro, momento extrovertido à parte, os esquemas eles não se desfazem. Tá? Você sempre vai ter ele aí, você sempre vai ter esse medinho, você sempre vai ter essa carência, você sempre vai ter aquela preocupaçãozinha com o que os outros vão pensar. Vira e mexe um dia ou outro, você vai ficar mais estressado, mas melhora muito, porque dentro da estrutura cognitiva, quando você lança novos caminhos, né? Porque qual é o caminho? Sempre dizer sim para tudo. E aí, quando você experimenta ou não, você cria na sua estrutura cognitiva um novo caminho para se comportar. E aí, quando você se vê numa situação, você tem 2 opções agora. O caminho anterior, criado lá na infância, desadaptativo, que é o sim. E o outro caminho, que é o não. E aí você adapta de acordo com a sua necessidade. Então, vamos voltar para a Bíblia,
tá? Olha aqui para a gente não esquecer. O homem benigno faz bem à sua própria alma. Faça bem à sua própria alma. A paz.